E como o titio falou, vamos fazer exercício, né? Vou fazer os exercícios de fixação de 1 a 5 e a gente retorna amanhã com a aula 2 da frente 3. Combinado? Exercício 1 fala o seguinte: um turista estrangeiro leu em um manual de turismo que a temperatura média do estado do Amazonas é de 87,8 graus. Lascou-se, né? Só que é na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor significa em termos climáticos, lógico, 87 graus, cara, a gente conhece do Rio de Janeiro, 40, né? 87, imagina. O turista consultou um livro de física, encontrando a seguinte tabela de conversão entre escalas termométricas. E a tabela é basicamente aquilo que a gente falou no fim da aula, que é ponto de fusão em Celsius 0, ponto de fusão em Fahrenheit 32, ponto de ebulição em Celsius 100, ponto de ebulição, tudo isso da água, em Fahrenheit 212, certo? Com base nessa tabela, o turista fez a conversão da temperatura fornecida pelo manual para a escala Celsius, finalmente, e obteve que resultado? Vamos lá, como que a gente faz? Como eu falei, a gente tinha a comparação daquelas 3 escalas. Mas a gente só faz a comparação de uma para outra, de duas, a cada duplinha, né? E nesse caso o exercício está pedindo, ele está sendo claro para a gente. Ele te deu a temperatura em Fahrenheit, 87,8. E ele quer saber que temperatura isso representa na escala Celsius. Como que a gente faz? Podemos ir direto para a relação, onde diz o seguinte: se eu tenho uma escala, uma temperatura em Celsius, para comparar com Fahrenheit, é Celsius dividido por 5, igual a temperatura em Fahrenheit que eu tenho, menos 32, dividido por 9. Vejam só que nós vamos ter então, eu sempre perco o meu cursor, a temperatura em Celsius, que é o que eu quero, gente, ela continua aqui, vai ser igual então os 87,8, eu vou pedir para minha assistente de palco calcular isso para mim, menos 32, dividido por 9. Não, acho que essa conta está fácil, mas assistente de palco não vai calcular nada para mim. Não. C dividido por 5, ela ficou chateada e frustrada, vai ser igual. 87 menos 32 vai ser então 55,8. Todos concordam? Eu não sei se eu concordo, porque eu estou tentando não achar meu cursor. Certo, 8 menos 3, 5. 7 menos 2, 5, 55,8 dividido por 9. Galera, faz o X da Xuxa aqui. Vocês alunos vivem me ensinando algumas coisas e o X da Xuxa eu aprendi com vocês. Eu nem sei falar X da Xuxa. Então, 9 vezes a temperatura em Celsius vai ser igual a, meu Deus, 55,8 vezes 5. Isso daqui vai dar bastante, né? Então, meu Deus, meu cursor me ajuda. 0, 5 vezes 8 dá 40, sobe o 4 lá para cima. 5 vezes 5 dá 25, com 4, 29, 279. Você quer fazer isso para mim, assistente de palco? Vê se 55,8. Meu celular está aqui. É isso que ela está apontando para mim. Ela não está frustrada. Ela não está frustrada. É 55,8 vezes 5. 279. Só para ver se eu fiz certo. 7 menos 32. Que maravilhazinha. 279. 279 dividido por 9. 31. Então, 279 dividido por 9 é igual a 31. Vocês entenderam aqui? 9 vezes a temperatura, passo 9 dividindo, 279 dividido por 9, 31 graus Celsius. Cadê o cursor? Olha ele aqui. Combinado? Temos essa resposta? Temos letra B. Em algum lugar aqui. Letra B. Show? Terrível, né? Também é muito terrível eu só escrever olhando para baixo e não olhar para vocês. Mas vamos lá. Exercício 2 fala o seguinte: um determinado estado térmico foi avaliado. É isso aí. Foi avaliado usando-se 2 termômetros, um graduado em Celsius e outro em Fahrenheit. A leitura Fahrenheit excede em 23 unidades o dobro
da leitura Celsius. Essa temperatura corresponde a que valor na escala Celsius? Mais uma vez, nós vamos fazer uma comparação de Celsius com Fahrenheit, mas nesse caso a gente não tem um valor em Fahrenheit. Ele dá uma outra relação para a gente dessa temperatura específica. Ele fala, a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em Celsius. Bom, minha temperatura em Celsius é C. Se é o dobro dessa temperatura, é 2C. E ela excede em 23 unidades. Então imagina assim, olha, minha temperatura em Celsius é 10, o dobro de 10 é 20, excede 23, então o que excede de 23 é 43. Pá, soma 23. Mas tudo isso foi só um número aleatório que eu falei para vocês. Percebam então que nós vamos fazer aquela comparação substituindo esse F. Por quê? Nós temos o que aqui? Mais uma vez, o que nós sabemos, C dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. E no lugar desse F fajuto aqui, ó, nós vamos colocar essa relação aqui. Gente, é tão difícil fazer isso. C dividido por 5 é igual, então. Vamos lá, nosso F vale 2C mais 23, que é o nosso F, menos 32. Tudo isso dividido por 9. Perceba então que esse cara aqui é o nosso F. Show? Então nós vamos ter 23 menos 32 vai dar menos 9, certo? Então nós temos C dividido por 5 é igual a 2C menos 9 dividido por 9. Já sei o que fazer, professor. Eu corto esse 9 com esse 9. Não. Tá? Você não pode cortar, porque eles estão subtraindo. Então você vai fazer o xzinho da Xuxa de novo. Cadê o xzinho da Xuxa? X da Xuxa. Pega o C e multiplica pelo 9. Então nós temos mais uma vez 9C igual a 5, que multiplica 2C menos 9. Dessa forma nós vamos ter, meu Deus do céu, 9C igual a 10C menos 45. Tá difícil de escrever, então eu vou vir para cá. Esse 10C vem para cá, concordam comigo? 10C vindo para cá vai ficar 9C menos 10C. Dessa forma nós vamos ter menos C como resposta. Sobrando esse menos 45 aqui. Menos C de um lado e o menos 45 do outro, posso os dois multiplicar por menos 1. Logo a nossa resposta vai ser caraca. C igual a 45 graus Celsius. Como resposta, letra C. Eu tinha um professor no ensino médio, professor Pedro Paulo. Oi, Pedro Paulo. Eu sei que você nunca vai ver esse vídeo, mas ele falava assim, C acertou. Ele era péssimo com piada, tanto quanto eu. Essa aqui da minha referência. Exercício 3. Ele fala assim, ó. Um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica. Ele acha que ele é melhor do que o Kelvin, do que o Celsius, do que o Fahrenheit. Mas que chamou de escala nova. Ou simplesmente escala N, bem melhor do que escala nova. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência da água. O ponto de fusão do gelo, que a gente já conhece, que é 0 graus Celsius, correspondendo a um mínimo de 25 graus para a escala do espertão. E o ponto de ebulição da água, a 100 graus Celsius, nosso camarada, correspondendo a 175 graus na escala nova do bonitão. Dessa forma, uma temperatura de 55 graus N. Sabe quando eu começo a escrever, a bolinha aparece, mas aí eu paro de escrever, a bolinha some. Eu não sei onde está essa bolinha. Correspondente na escala Celsius à temperatura de... Então, professor, você ensinou pra gente, esperto, a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin sempre em duplo. Você não falou nada dessa escala nova. Mas é o seguinte, vocês se lembram do que nós fizemos para achar as relações? A temperatura que nós estamos trabalhando menos a temperatura de fusão, dividido pela temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. É basicamente isso que a gente vai fazer agora. É a mesma relação. Na posterior você tem aquelas setinhas que ficam fazendo assim. Você pega o ponto de fusão e é ele que você vai fazer a subtração com todo mundo. Então veja só. Vou fazer aqui, ó, na ordem que nós fizemos, tá? Na escala N.
Então nós temos a temperatura que nós queremos trabalhar, N menos o ponto de fusão, que é 25, dividido pelo ponto de ebulição, que é 175, menos 25. Ah, que bonitinho! E Celsius? Celsius menos a fusão. Ebulição menos a fusão. Ah! Show? Então nós vamos ter aqui na nossa escala, perdeu a linha, N menos 25, dividido por 150, é igual a C dividido por 100. O que nós fizemos naquela outra comparação foi dividir pelo máximo divisor comum, certo? Que no caso foi o 20. Nesse caso, 150 e 100, que nós podemos usar? Acho que a gente pode usar o próprio 50, certo? 150 dividido por 50, 3. 100 dividido por 50, 2. Então a gente pode simplificar essa nossa relação como N menos 25 dividido por 3 é igual a C dividido por 2. Esquece esse N aqui em cima, ó. Eu só estava errando onde eu estava escrevendo. Legal? Então vejam só. Nossa temperatura na escala nova, 55 menos 25, ó. Nossa temperatura, 55 menos 25, vai dar 30. 30 dividido por 3, 10. Exatamente isso que nós temos. Meu Deus. Então nós temos 10 igual a C dividido por 2. Dessa forma, nosso C vale 20 graus Celsius. Cortei tudo. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Letra B, de novo. B. B. Show. B de bom. B de deu certo. B de bom resultado. Isso nos traz o exercício 4, que é uma análise gráfica, certo? E essa análise gráfica é a seguinte, ó. O gráfico indicado a seguir representa a relação entre a temperatura medida em uma escala X e a mesma temperatura medida na escala Celsius. Para a variação de 1 grau Celsius, iremos observar um intervalo na escala X de... Gente, aqui é basicamente uma regra de 3. Percebam. Que é o nosso eixo Celsius, nosso eixo da escala Celsius. Quando a gente está nesse ponto aqui, o Celsius vale quanto? 10 graus. E ele é relativo a quanto? Menos 5 graus da escala X. Beleza? Ó, 10 graus na escala Celsius é a mesma coisa de 5 graus na escala X. E quando nós estamos a 30 graus Celsius, nós estamos a 25 graus na escala X. Pergunta para você, quanto foi a variação nesses dois intervalos na escala Celsius? Tempo! De 10 para 20, 30. Perfeito, eu não dei tempo para vocês, que eu sou um mentiroso. Então, a nossa variação para a escala em Celsius foi de 20 graus. E a nossa variação na escala X? Vejam só, eu estava em menos 5, para chegar em 0 falta 5. De 0 para 25, 25. Então, esse meu pedacinho que vale 25 com esse pedacinho aqui que vale 5, nós temos uma variação na escala X de 30. Veja, eu estou falando de variação, estou comparando variação com variação, tá? Banana com banana, laranja com laranja. Variação na escala Celsius de 20 graus. Variação na escala X de 30 graus. Ele está perguntando para a gente. Legal, eu já sei que quando variar 20 em Celsius, vai variar 30 em X. Mas quando variar 1 em Celsius... Ah, cadê o faca? Tá aqui. Quando variar 1 na escala Celsius, nós vamos ter uma variação na escala X. De quanto? Regra de 3. Se 20 está para 30, 1 está para ΔX. Então, regrinha de 3, X da Xuxa. ΔX multiplicado por 20 vai ser igual... Oh, lasqueira. Vai ser igual. Só para não parecer um menos ali. 1 vezes 30. Combinado? Então nós vamos ter ΔX igual a 30 dividido por 20
que é igual a 1,5 de variação em grau x. Tranquilo? Temos essa resposta. Temos também letra B. B de... Bom de novo. B de bicho da seda. Um livro muito bom que está ali. Muito bom. Tem mais B por aí. Tudo bem? Vou deletar tudo que eu apaguei, tudo que eu fiz aqui, apagando tudo, para a gente poder ir para o exercício 5. E o exercício 5 fala o seguinte para nós. Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de um determinado sistema, obteve o valor de menos 450. Considerando as escalas usuais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos afirmar que o termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado. Não poderia estar graduado. O termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado apenas na escala Celsius. Olha, veja só, a gente estava falando nas nossas escalas que Celsius vai de 0 a 100 para a água, Kelvin vai de 273 a 373. E a gente falou que 373. E a gente falou que Kelvin, ele trouxe pra gente na escala um negócio chamado zero absoluto, que é o 0 Kelvin, onde não tem nenhuma temperatura abaixo disso. É o absoluto, zero absoluto. Então, se a gente tem uma variação de Celsius para Kelvin de exatamente 100 graus, né, a mesma variação que acontece em Celsius é a variação que acontece em Fahrenheit, para eu sair de 0 Celsius para chegar a 0 Kelvin, eu tenho que percorrer todo esse caminho aqui, ó, descer 273 graus. Então, significa que o menor valor na escala Kelvin é 0 graus. O menor valor na escala Celsius é 273 graus. Só aí a gente já consegue eliminar isso. Ó. O termômetro utilizado certamente não poderia estar apenas na Celsius. Não, ela também não pode estar na Kelvin. Ela não poderia estar apenas na Fahrenheit. A gente não viu nada disso ainda, mas a gente já viu que não pode estar na Celsius e não pode estar na Kelvin. Então, letra B está errada. Apenas na Kelvin. Não, de novo, a gente viu que ela também não pode estar na Celsius. Legal? Então, as três primeiras, por ter apenas uma opção, a gente eliminou. Ela não pode estar na escala Celsius e ela não pode estar na escala Kelvin. Bom, isso é uma certeza que a gente tem agora. Mas e a Fahrenheit? Porque a letra B ele fala assim pra gente, ela não pode estar na Fahrenheit e na Kelvin. Com bom alunos de vestibular, a gente já sabe que a resposta é a letra D, né? Nós vestibulandos a gente já faz por eliminação. Por quê? Está falando que não pode estar, a gente já eliminou as três primeiras que só tem uma opção, porque a gente já viu que não pode estar na Celsius, não pode estar na Kelvin. E na letra E, ele não fala nada de Celsius, ele fala só de Kelvin. Então a letra E está errado porque ele não está considerando Kelvin. Logo, a melhor resposta é a letra D. Só que vamos conferir na Fahrenheit. Vamos fazer o seguinte, vamos ver Fahrenheit, vamos ver quanto que dá Kelvin na Fahrenheit. Então olha só, Kelvin menos 273 dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Beleza? Eu quero saber que valor que Fahrenheit representa no menor ponto de Kelvin, que aí a gente vai saber se esse 450 está dentro ou não. Então vamos lá, nosso Kelvin, o valor que a gente está querendo saber e estudar aqui, 0 menos 273 dividido por 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. 273 vezes 9, 273 vezes 9 é igual a 2.000. Caraca. 2.457. Negativo. Igual a 5 Fahrenheit menos 160. Perfeito, Fabão? Esse 160 vai para lá somando, certo? Então nós vamos ter 2.457
negativo, mais 160. Isso vai dar 2.297, igual a 5 Fahrenheit. 2.297 dividido por 5 vai dar 459,4. Então significa que a menor temperatura possível na escala Fahrenheit é 459,4 graus Fahrenheit. Senhoras e senhores, poderíamos ter feito esse exercício sem a conta? Poderíamos. Fica horroroso com esses tracinhos que eu fiz aqui. Mas enfim, o que ela prova pra gente? Ela prova apenas que está certo o exercício. Que 450 negativo na escala Fahrenheit estaria acima da menor temperatura possível na escala Fahrenheit, que é o 459,4. Tudo bem? Combinado? Foi um prazer tê-los por aqui. Foi um prazer essa conversa que nós tivemos. A aula 2 da frente 3 estará disponível na data de amanhã, que eu não sei que data é hoje, acho que hoje é dia 6. Amanhã deve ser dia 7. Então hoje, dia 6, vocês terão acesso a 2 vídeos. O primeiro vídeo da aula explicativa e do exercício. E amanhã vocês também terão novos 2 vídeos sobre a aula 2 e o exercício da aula 2. Obrigado, boa semana, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e tudo mais. Beijo!